curso de Física 2, estamos falando aí de fluidos e nesse momento vamos falar sobre o princípio de Arquimedes. Certamente você já teve a experiência de tentar mover ou mover de fato uma pedra quando você está se banhando num rio ou você está numa piscina, tenta movimentar um objeto dentro daquela piscina. Ou seja, mover um objeto dentro d'água é mais fácil que movê-lo fora da água, no ar, aqui fora, sujeito a simplesmente a pressão atmosférica. O fato de ser mais fácil mover uma pedra dentro d'água se deve ao princípio de Arquimedes que nós vamos estudar nesse momento. Então, o que diz o princípio de Arquimedes? Veja bem aqui, ó. Quando um corpo está totalmente ou parcialmente submerso em fluido, uma força de empuxo exercida pelo fluido age sobre esse corpo. Essa força é dirigida para cima e tem módulo igual ao peso do fluido que foi deslocado pelo corpo. Então aqui, ó, massa do fluido, gravidade. Isso aqui se deve à massa do fluido que foi deslocado. Então, quando você está dentro d'água, aquele fluido chamado água, ele exerce uma força sobre você, sendo essa força dirigida para cima. Essa força ela é igual ao volume do fluido que você desloca. Eu coloquei aqui uma figura que eu acho bem didática para ilustrar essa questão do princípio de Arquimedes. Olha o que está mostrando aqui, ó. Aqui eu tenho um recipiente. Esse recipiente está aberto aqui na parte de cima. Aqui do lado tem uma saída para o fluido e foi colocado o fluido, digamos que seja água. E foi colocado água até esse nível aqui, ó. De tal maneira que qualquer coisa que for mergulhado nesse fluido aqui na água, vai promover um escoamento de água ao longo dessa saída aqui e vai cair nesse outro recipiente menor aqui. Logo aqui acima eu tenho um bloco, digamos que seja um bloco de madeira. Então, olha o exemplo. Água com uma saída aqui do lado, a água está aqui bem no nível aqui, prestes a sair desse tubo à direita. E aqui eu tenho um recipiente para amparar o que cair, que sair do recipiente grande. Então, quando eu mergulhar esse pedaço de madeira nesse recipiente, eu vou ter esta configuração mostrada em B. E quando isso acontecer, uma parte do fluido vai escoar para esse recipiente menor. Esta parte do fluido que escoou aqui é exatamente o que a gente fala que o objeto deslocou do fluido. Então, o objeto deslocou uma porção desse fluido. E que porção é essa que o objeto deslocou? É essa porção que caiu aqui. Claro que se não tivesse essa saída aqui, o fluido subiria um pouco. Ficaria difícil para a gente avaliar isso aqui, mas seria possível ainda assim avaliar o fluido, a coluna de fluido que subiu devido à imersão desse objeto. Eu só coloquei essa saída aqui para ficar mais didático para a gente entender. Então, o que o Arquimedes percebeu?
Ele percebeu que antes de mergulhar o fluido aqui, ó, ele media a massa desse fluido. Antes de mergulhar o bloco, ele media a massa desse bloco e, consequentemente, media o peso do bloco. Ele media o peso do bloco. Depois que ele mergulhava o bloco aqui dentro, aí o bloco ficava em equilíbrio, ou seja, vai aparecer aqui uma força que a gente chama de força de empuxo, que é uma força dirigida para cima. Quem exerce essa força é o fluido, e o próprio peso do bloco. Peso do bloco. Então aqui, esse peso do bloco foi equilibrado com a força de empuxo. O bloco ficou em equilíbrio. Isso foram as observações de Arquimedes. E para surpresa de Arquimedes, quando ele media o peso desse fluido que foi deslocado, ele verificava que o peso do bloco é igual ao peso do fluido deslocado, nessa situação de equilíbrio aqui. Ó. Então, ele verificava que isso aqui é igual ao peso do fluido deslocado. Então, era isso que ele percebia. Então, baseado nisso, ele propôs esse princípio aqui, ó. Quando um corpo total ou parcialmente submerso em um fluido, quando um corpo está total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo, Fe, exercida pelo fluido, age sobre o corpo. E essa força é dirigida para cima e tem um módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então, o fluido deslocado pelo corpo, ele vai definir o que nós chamamos de força de empuxo. Nesse caso, a força de empuxo é igual ao peso do bloco. Então, o enunciado dele diz simplesmente a força de empuxo, vou colocar aqui em módulo, então posso fazer isso, ou posso deixar do jeito que está aqui mesmo. Essa força de empuxo, ela é igual à massa do fluido que foi deslocada vezes a gravidade. Só que essa massa é, ó, densidade é massa por volume. Então, no lugar que tiver massa, eu posso escrever densidade vezes volume. Então, ρ, V, só que esse V é o volume da massa do fluido que foi deslocada. Essa massa do fluido que vai ser computada é apenas essa massa aqui, ó. Então, eu tenho ρV deslocado. Esse aqui é o volume do fluido que foi deslocado pelo corpo, vezes a gravidade. Isso é a força de empuxo. Eu posso escrever assim, com vetor e módulo. Então, do lado esquerdo eu tenho um escalar, do lado direito eu tenho um escalar. Do lado esquerdo eu tenho um escalar, do lado direito eu tenho um escalar. O que eu não posso é colocar um vetor do lado de cá e deixar sem vetor do lado de cá. Aqui, ó, se eu tirar essas duas barrinhas, ficam errados. Fica errado a expressão. Essas barrinhas aqui está dizendo módulo. Bom, então esse é o princípio de Arquimedes. O fluido exerce uma força de baixo para cima, que é dada por essa expressão. Rho, V deslocado, vezes G. E
É essa força de empuxo que faz, por exemplo, o balão subir. Temos que entender que nós estamos mergulhados num fluido. A força exercida por esse fluido, ela é bem menor do que o nosso peso, mas ela não é desprezível. Se você vai fazer medidas de massa com maior precisão, esse empuxo tem que ser levado em conta. Então está aqui o princípio de Arquimedes e a sua expressão matemática.